Mesmo em vigor há 10 anos, a lei anticorrupção ainda não é regulamentada em quase 60% das cidades brasileiras. Os dados são do Conselho Nacional de Controle Interno, junto ao Banco Mundial e obtidos com exclusividade, aqui pela CNN. Esse estudo mostra os principais gargalos em relação ao combate à corrupção aqui no país. E quem conversa com a gente sobre isso? Renan Fiuza, olha ele, também de plantão. E que frio, hein, Renan? Já aproveita e conta pra gente como é que tá essa friaca aí na cidade de São Paulo, que eu tô vendo você com um casacão para conseguir se proteger. Bem-vindo, bom dia. Tudo bem, Elisa? Bom dia, bom domingo para todo mundo que está com a gente aqui nessa gelada capital paulista. Tá frio, viu? O pior de tudo é sair da cama cedinho, levantar, tomar aquele café e trabalhar no domingo. Enfim, mas estamos aqui firmes e fortes, de capote, para contar essa história. Acima de tudo, porque é um relatório que foi divulgado com exclusividade para a CNN Brasil. São pelo menos 113 páginas. E a turma mergulhou em cima dos dados, dos números, enfim, para montar um relatório e também colher informação de pelo menos 1.800 municípios, quando a gente fala do Brasil inteiro. Então a gente está falando de 10 anos da lei anticorrupção e ela não está sendo muito bem aproveitada em boa parte do Brasil. E quando a gente fala de transparência, anticorrupção, combate, acima de tudo, obviamente, a corrupção, a gente está falando de um caminho que está trilhando junto da sociedade civil. Ou seja, quando a gente tem um combate mais efetivo, uma transparência muito maior dentro dos municípios, a gente consegue diminuir a distância entre a pobreza e a riqueza. A gente consegue entender de uma maneira melhor para onde o dinheiro está indo, se de fato aquela verba está sendo utilizada de uma maneira correta. Quando a gente fala de alimentação, de saúde, de educação, pilares tão importantes para uma sociedade, para uma evolução. Obviamente a gente quer que muitas e muitas pessoas consigam deixar a pobreza, consigam fazer com que o dinheiro seja repartido de uma forma muito mais igualitária, que aquela pessoa que vive na pobreza, que ela consiga avançar, consiga crescer, consiga dar um futuro para os seus filhos, para as suas filhas. E obviamente a gente quer encurtar esse distanciamento, por isso que é tão importante essa lei anticorrupção e a transparência. A gente tem alguns números desse estudo extremamente interessantes e importantes, tá, Elisa? Apenas 20%, um pouquinho mais, 20,6% dos municípios brasileiros contam com regulamentação de conflitos de interesse. Quando a gente fala de 43,4% dos municípios, eles acompanham e realizam, um acompanhamento da evolução patrimonial. A gente está falando de patrimônio de toda uma sociedade. E como você bem ressaltou no comecinho, um pouquinho antes de me chamar ao vivo, a gente está falando de 10 anos de vigor dessa lei anticorrupção e ela não é regulamentada, para se ter uma ideia, quando a gente fala de pelo menos 60 municípios. Ou seja, a gente está falando de boa parte ou mais da metade dos municípios brasileiros. Por isso que é preciso a gente ter uma transparência correta, saber para onde esse dinheiro está indo, justamente para a gente entender e, obviamente, para a gente criar políticas públicas mais específicas e, acima de tudo, eficientes, para a gente encurtar, mais uma vez eu friso, aquela distância entre a pessoa mais pobre com a pessoa mais rica, para que a gente tenha uma sociedade mais justa e digna. Mas vamos ouvir o que disse a representante do Banco Mundial aqui no Brasil, que ela falou muito a respeito desse estudo e falou coisas bastante interessantes. Vamos ouvir. Para o Banco Mundial, sem um bom controle interno, você não atinge esse objetivo de melhorar as políticas públicas, de entregar um bom serviço à população, o que é básico para atingir os dois principais objetivos do Banco Mundial, que é diminuir a pobreza e repartir a riqueza, compartilhar a riqueza de modo sustentável. Sobre esse assunto, a CNN também conversou com o Rodrigo Fontinelli, que é auditor federal de finanças e controlador-geral de Minas Gerais. Ele falou da importância desse controle interno no país na busca por soluções pela transparência e pelo combate à corrupção. Vamos ouvi-lo? A partir de agora, a gente começa a pensar melhores, fazendo uma analogia com o medicamento, A gente faz primeiro o diagnóstico e agora a gente consegue ministrar os melhores remédios. Então, a gente tem essa noção de que em algumas regiões do país o controle está mais avançado, outras regiões carecem da gente ter uma estruturação um pouco melhor, e o CONAS, dentre outros conselhos e outras organizações, podem, a partir desse diagnóstico, ministrar essa melhor medicação para que a gente tenha um aprimoramento desse controle interno.